Olá, doutores, como vão vocês? Tudo bem? Professor Arley Souza falando mais uma vez no nosso curso de Direito Processual Civil, voltado aí para concursos por meio de resolução de questões e explicações dos conceitos e dos termos jurídicos do processo civil para aqueles que não são muito familiarizados com a linguagem processual civil, certo? Hoje nós estamos ingressando na nossa aula 11, parte 2, e vamos conseguir finalizar. Vamos falar de alguns assuntos que deverão cair na prova de vocês, e reiterando a necessidade dos amigos de lerem a nossa apostila sequencialmente, para poder ir compreendendo os assuntos que nós estamos ministrando, porque nós resolvemos ministrar esse curso, que terá aí um total de 15 horas, né? Abordando as questões e dando os conceitos importantes em virtude do lapso de tempo que nós temos para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, de modo que não dá tempo de analisar profundamente todos os assuntos, doutrinariamente todos os assuntos. Mas se vocês fizerem o que eu estou dizendo, essa sugestão que eu estou dando, de assistirem às nossas aulas e lerem o nosso material disponibilizado, certamente vocês vão fazer uma boa prova, talvez até acertando todas as questões de processo civil, que deverão ser umas 5 ou 6 no seu concurso, tá bom? Então, mãos à obra. Vou compartilhar com vocês a nossa tela da aula de hoje. Meus amigos, vamos começando aqui, né, a nossa exposição, né? Primeira questão aqui é uma questão da FGV, certo? Concurso de cargo de técnico judiciário, área judiciária, o concurso para o qual vocês estão concorrendo, só que do TJ de Alagoas. Então, um concurso semelhante ao que vocês estão realizando, né? E agora vocês estão focados no concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Então, beleza, vamos lá. Diz a questão seguinte: no que concerne aos atos processuais, é correto afirmar. Está vendo quem está estudando atos processuais de forma sistemática, né? Os atos processuais, eles podem ser realizados pelas partes, pelo juiz, pelos serventuários do Poder Judiciário, também chamado de auxiliares do Poder Judiciário, né? E por todos aqueles que participam do processo, né? Pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, quando atuar na defesa do interesse dos necessitados, certo? Então, todos esses sujeitos do processo podem elaborar atos dentro do processo. E a nossa questão aí quer saber, nós já vimos algumas questões sobre atos, né? Já vimos aí os atos emanados do Poder Judiciário, ou seja, do juiz, que são os pronunciamentos judiciais, né? E nós temos atos de secretaria, emanados dos auxiliares, e nós temos os atos das partes, né? Petição inicial, contestação, né? Nós temos lá um momento do processo em que nós vamos ter audiência de conciliação, nós temos um momento do processo em que nós vamos ter, depois da audiência de conciliação e da apresentação das contestações, a possibilidade de produção de provas por meio, no momento da audiência de instrução. Nós também poderemos ter a necessidade de apresentação de alegações finais pelas partes após a audiência de instrução. Né? Nós podemos ter recursos da sentença do juiz de primeiro grau, recursos de sentença, de decisões interlocutórias, que são aquelas decisões tomadas no andamento do processo, de forma incidental no processo. Então, nós temos aí, já estudamos vários desses atos, e quem está acompanhando desde a primeira aula já me ouviu falar de vários deles. E agora nós vamos fazer uma questão sobre esses atos, certo? Diz aqui, então, no que concerne aos atos processuais, é correto afirmar. A letra A diz o seguinte: os meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, depende de despacho do juiz. Nós vimos já em aulas anteriores, e bom revisar, que os atos meramente ordinatórios são aqueles atos realizados pelos serventuários do Poder Judiciário, que não possuem conteúdo decisório e que visam, e que têm complexidade menor, né? Que visam juntar documentos no processo apresentado pelas partes, abrir vista, por exemplo, ao Ministério Público para se manifestar como fiscal da ordem jurídica,
abrir vista às partes, uma vez que o processo é público, fazer termo de conclusão, né, que é quando o processo está pronto para o juiz, para ser encaminhado ao gabinete do juiz, para ele dar um despacho, ou uma decisão, ou uma sentença. Então, esses atos meramente ordinatórios, eles independem de despacho do juiz, certo? A alternativa fala que eles dependem. Na verdade, eles independem, porque são atos que visam apenas dar um impulso oficial do processo, né? O processo, ele inicia por provocação da parte, do autor, através da petição inicial, através do registro e protocolamento da petição inicial. Depois nós temos a distribuição aleatória dessa petição inicial para algum dos juízes competentes, isso para concretizar o princípio do juiz natural, e depois dessa protocolização e autuação e distribuição, o processo vai ter o seu caminhar, né? O seu conjunto de atos sequencialmente organizados para se chegar a termo, de modo que o juiz, ao final, o Poder Judiciário, ao final, ofereça uma decisão que resolva o problema, portanto, uma decisão de mérito, que tem a ver com a busca de concretização do princípio da primazia do mérito, ou seja, o juiz deve tentar, na maior medida possível, garantir que o processo seja útil para se chegar a termo com uma decisão de mérito e, mais do que isso, com a entrega do bem jurídico buscado pelas partes, né? Pela entrega satisfativa, né? Pela entrega do direito material que foi discutido durante o processo, aquele que, de fato, tem o direito. E, a partir daí, portanto, os atos serão atos de impulso oficial, alguns tomados pelo juiz, sem conteúdo decisório, como os despachos, e alguns outros tomados pelos servidores da secretaria do juiz, né? Secretaria da vara, né? Ou da secretaria judiciária, que são aqueles atos meramente ordinatórios, também sem conteúdo decisório, atos mais simples, certo? E esses atos mais simples não precisam do despacho do juiz, porque eles decorrem de uma atribuição dada aos serventuários da justiça, dada pela própria lei processual. Tá bom, doutores? Tranquilo, né? Então vamos agora à letra B de bola, analisar a letra B de bola. Diz o seguinte, ó. As citações podem ser realizadas durante as férias forenses, desde que haja prévia autorização judicial nesse sentido. Doutores, as férias forenses, elas são um período que compreende do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Elas não existem apenas para garantir aos juízes, né, uma folga, né? Não, isso é uma folga dos juízes, isso é uma... Além das férias, eles têm esse recesso. Essas férias forenses, elas visam privilegiar, atender uma necessidade dos advogados, porque os advogados privados, como eles exercem atividade de profissional liberal, se não houvesse o período de um recesso para eles, eles iriam trabalhar ininterruptamente, 24 horas por dia, se os prazos ficassem correndo para eles de forma durante todo o ano. Então, em virtude de atender uma necessidade dos advogados privados, o legislador previu a existência das férias forenses, que vão ali do dia 20 de dezembro do ano até o dia 20 de janeiro do ano seguinte. O recesso do Poder Judiciário não é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. O recesso vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro do ano seguinte. Mas as férias forenses, né, elas englobam esse período aí do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. E o principal objetivo é garantir um período de descanso para os advogados depois de um ano de trabalho, certo? Até porque o Poder Judiciário continua funcionando durante as férias forenses, em regime de plantão, certo? Demandas que são urgentes, que exigem medidas urgentes, podem ser solicitadas durante os plantões judiciários. Até mesmo nas cortes superiores, né? Há sempre um juiz de plantão, ou, no caso das cortes superiores, os ministros de plantão. Tá bom, meus amigos? Então, durante esse período, as citações não devem acontecer, porque os prazos estão suspensos. Essa é a regra. Joia? Os processos, os prazos judiciais ficam suspensos nesse período das férias forenses. Então, não se pode realizar atos processuais que criem obrigações para as partes envolvidas. E eu lembro a vocês que a citação é um ato processual de comunicação
ao réu, chamando-o pela primeira vez ao processo, né? Para completar a relação processual, que é composta de autor e réu. Então, a letra B está errada em virtude dessa afirmativa, dizendo que é possível se realizar citações durante as férias forenses. Não podem, certo? A letra C diz o seguinte, ó, devem ser realizados, em regra, de 6 às 18 horas dos dias úteis. Essa é uma pegadinha, é uma questão decoreba, né? Uma questão que a FGV aí exigiu de forma memorizativa, né? Porque ela está praticamente certa, a não ser por dizer que o horário limite máximo é de 18 horas. Na verdade, a lei fala em 20 horas, tá certo? Eu vou até mostrar para vocês aqui a disposição expressa da lei, que diz o seguinte, ó, os atos processuais são públicos, a gente já sabia disso. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que o exige o interesse público ou social, certo? Os processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Por envolver questões de natureza familiar, que envolvem a intimidade das pessoas, esses processos tramitarão em segredo de justiça, certo? E, além disso, também outra situação que é permitida o segredo de justiça diz o seguinte, ó, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, e, inciso 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, se você tiver na cláusula que fixou o tribunal arbitral, que é um módulo de solução de conflitos extrajudicial, fixada a confidencialidade, aí esse processo poderá tramitar em segredo de justiça. Mas a regra é que o processo seja público. E essa questão das 18 às 20 horas, ela está expressa aqui no artigo 212, que fala o seguinte, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, o examinador queria, nessa questão, que o aluno tivesse memorizado que os atos processuais devem ser realizados de 6 às 20 horas, nos dias úteis, e não de 6 às 18 horas. Por isso, essa alternativa C está errada, certo? A letra D diz assim, os atos processuais, em regra, são públicos, podendo, excepcionalmente, ser decretado sigilo de justiça, segredo de justiça. Exatamente. E quando é que se pode ser decretado segredo de justiça? Que situação excepcional é essa? Compreendem justamente aquelas que nós trouxemos para vocês aqui, que são exceções à publicidade dos atos, previstas no inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4 do CPC. Tá bom? Então, esse artigo é um artigo importante a gente memorizar, porque, por ter vários incisos, ele é uma questão pronta, certo? O examinador pode fazer uma questão para você, coloca lá 5 alternativas, 4 corretas, que estão aí previstas, e uma que não autoriza o sigilo. E aí você tem que ter memorizado isso, né? Então, é importante a leitura. Sempre que a leitura do artigo é importante, meus amigos, eu trago na resolução da questão e também indico lá na minha apostila, tá certo? Por isso a importância de ler a nossa apostila para complementar o conhecimento envolvendo essa matéria do concurso, Direito Processual Civil. Beleza? Então, a letra D, né, como nós verificamos aqui, é a questão certa, sem nenhuma dúvida, tá bom? A letra E diz assim, ó, as partes não poderão exigir recibos de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Pelo contrário, né? Todo documento que é entregue em cartório, todo documento que é protocolado em juízo, o ideal é que as partes tenham um recibo de que entregaram aquilo. Elas podem exigir que o cartório que recebeu aquele documento dê um confere com o original e recebeu, né? Isso chama-se entrega mediante protocolo. Na prática é isso. Então, os documentos que vão ser entregues pelas partes nas varas judiciais devem ser entregues mediante protocolo. O cartório tem que entregar para a parte, porque se o cartório perder, a parte está resguardada no que toca ao cumprimento do seu prazo.
certo? Então, é possível, sim, as partes exigirem recibos de entrega de petições, de arrazoados, de documentos juntados aos autos, para ela se resguardar quanto ao cumprimento do prazo que tinha. Perfeito, doutores? Tranquila essa questão? Acho que tranquila, né? Então, agora, apresentada essa questão, vamos partir para a segunda da nossa aula de hoje. Essa segunda questão, ela envolve um assunto que nós já tratamos em aula anterior, que está associado à ideia de tutela de urgência, certo? Está associada à ideia de tutela de urgência. Eu até coloquei a necessidade de vocês lerem a minha apostila sobre o tema, tá certo? Vocês precisam ler a minha apostila sobre o tema e precisam ler. Aí vocês têm que ler, lá no Código de Processo Civil, a parte dos artigos que vão ali, do artigo 292 até o artigo 310 do CPC, tratando de tutela de urgência. Na verdade, tutela provisória, né, que é o título, e aí dentro dela nós temos as descrições da tutela de urgência. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, tutela antecipada, tutela cautelar. São assuntos que nós já abordamos em outras aulas, e eu vou só rememorar vocês rapidamente, para poder caber essas explicações dentro do nosso vídeo, mas rememorarei a vocês por meio da resolução da questão. Joia? Vamos novamente compartilhando com vocês nossa exposição. Vamos lá. Opa. Questão 2, né? Diz assim, ó. Acerca da tutela provisória no Código de Processo Civil, é correto afirmar. Tutela provisória é aquela que a parte precisa, muitas vezes antes de uma decisão final de mérito, né? Porque ela não pode esperar, seja por um motivo de urgência, seja por um motivo de evidência, seja por um motivo da necessidade de resguardar o resultado útil do processo. Essas três são as situações. Necessidade de garantir uma proteção jurídica de um direito em virtude da urgência desse direito ser protegido. Necessidade de se garantir a proteção do direito em virtude da verossimilhança do direito, transferindo o ônus do tempo processual para a parte contrária, e necessidade de resguardar o resultado útil do processo. Essas são as principais causas da necessidade de concessão de tutela de urgência, certo? A tutela de urgência ela pode ser de evidência a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. A tutela de urgência pode ser baseada em evidência, ou pode ser cautelar, e pode ser antecedente. Todas essas tutelas estão bem detalhadas na nossa apostila. É preciso a leitura também do CPC nesse tema, e depois vocês atentarem para as correções das questões que eu já fiz nas aulas anteriores e agora nessa. Então, diz aqui a questão 2. Acerca da tutela provisória do Código de Processo Civil, é correto afirmar: é requisito essencial para as tutelas provisórias o risco de dano ao direito em jogo ou ao resultado útil do processo. Certo? Ainda faltou um, né? Ainda faltou um. É requisito essencial das tutelas provisórias o risco de dano ao direito em jogo ou ao resultado útil do processo. O risco de dano faz parte, mas, além dele, é preciso mais uma coisa, certo? A verossimilhança das alegações. A tutela provisória que impõe, certo? A necessidade do risco de dano, a gente chama periculum in mora, é a tutela antecedente, onde nós buscamos a antecipação da tutela. Periculum in mora, certo? O periculum in mora é um dos requisitos da tutela provisória chamada tutela antecipada, certo? Mas também não é só ela. É possível, nas tutelas provisórias de evidência, que mesmo não havendo um risco de dano iminente, se conceda a tutela em virtude da verossimilhança das alegações do autor, para poder distribuir o ônus do processo, o ônus do tempo do processo. Então, o perigo
o perigo de dano, né, o risco de dano ao direito, ela é um dos requisitos essencial, certo? O perigo de dano ao resultado do processo é um requisito essencial, mas não está completa, que são esses os requisitos. Ainda falta mais um, certo? Que é, em alguns casos, não se exige esses dois. Se exige apenas a verossimilhança das alegações, certo? Uma probabilidade de que o direito trazido pelo autor, já previamente documentado, permita ao juiz, para compartilhar o ônus do tempo do processo, conceder a tutela, no caso da tutela de evidência. Tá bom, meus amigos? Vamos dar uma lidazinha aqui. Vamos ler as outras alternativas e depois a gente lê o que diz as disposições legais sobre o tema, certo? Então, a letra A está errada em virtude disso, porque não são em todas as tutelas provisórias que exige-se esses dois requisitos, certo? Não são em todas. Existe a tutela de evidência, que com base em mera evidência do direito, o juiz pode conceder a tutela antecedente. Beleza? Questão letra B diz o seguinte, ó. A tutela provisória, requerida em caráter antecedente, independe do pagamento de custas. A tutela provisória, requerida em caráter independente, independe do pagamento de custas. Na verdade, não, né? Se ela é requerida no momento antecedente, você tem que propor e pagar as custas. Agora, se a tutela provisória é requerida incidentalmente num processo, incidentalmente, e não antecedentemente, aí você não precisaria pagar as custas. Mas se você está com um processo que já tramita, e você pede uma tutela provisória de forma incidental no processo, essa é isenta de custos. Mas se você está propondo uma tutela antecedente, você precisa pagar as custas. E além de pagar as custas, você tem que, dentro do prazo legal, nos próprios autos, peticionar para apresentar o pedido principal. Certo? Então, a letra B também está errada em virtude dessas explicações que eu trouxe para vocês. Certo, meus amigos? Em relação à letra C, dizemos o seguinte, ó. Diz ela o seguinte: cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o seu autor não deduziu o pedido principal no prazo legal. Exatamente o que eu tinha dito já quando analisei a alternativa B. Quando nós entramos com a tutela provisória antecedente, nós estamos fazendo um pedido ao juiz antes de nós iniciarmos o pedido principal, certo? O problema principal. Então, eu estou fazendo algo que a gente pode até chamar também de preparatória, né? É uma tutela antecedente preparatória, para poder preparar o processo para a próxima fase, certo? Então, se você entra com um pedido de tutela antecipada, antecedente ao pedido principal, você terá, conforme diz o CPC, um prazo para apresentar o pedido principal, certo? O juiz pode até conceder a tutela antecedente, mas você vai ter um prazo para apresentar esse pedido principal. Se você não fizer isso no prazo, aquela tutela que tinha sido lhe concedida, ela vai perder a eficácia. É um dever do autor fazer isso, né? Ora, eu vou pedir uma proteção com base em verossimilhança do meu direito. Uma tutela antecipada antecedente. Beleza. Aí o juiz concede. Mas depois eu tenho que fazer os pedidos principais, porque eu estou pedindo a tutela provisória em virtude de uma urgência, certo? Para poder instruir o meu pedido principal. Tá certo? Então, a letra C é a resposta correta. Vamos dar uma lidazinha aqui no que diz os dispositivos legais sobre o tema. Diz aqui, ó, o artigo 303 do CPC. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, inciso 1, o autor deverá aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, com a complementação de sua argumentação. Perceba, aqui é uma situação em que o titular do direito está precisando de uma resposta urgente para resguardar o direito. Certo? Para concretizar o direito antes de ter um provimento final de mérito.
Então, ele tem que trazer alguns argumentos fortes, tem que dar entrada no pedido, tem que pagar as custas, certo? Mas, muitas vezes, nesse primeiro momento, já que se trata de uma questão de urgência, o autor só vai poder complementar a documentação realmente depois. Ele tem um prazo de 15 dias para fazer isso, nos termos do artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. E é um dever, ó, fala aqui, o autor deverá, certo? Não é uma opção do autor, não, certo? O prazo pode ser de 15 dias ou o juiz pode fixar um prazo maior, beleza? Aí diz aqui o inciso 2, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Esse artigo 334 é o que regula as audiências de conciliação e mediação, que são formas de autocomposição que são tentadas dentro do processo, mirando fazer com que as partes envolvidas no litígio cheguem a um acordo. Ou seja, o processo civil, ele quer pacificar a sociedade, quer pacificar os conflitos. E ele propõe, com vista na nova perspectiva valorativa da nossa Constituição, perspectiva axiológica, ele propõe que as partes tentem sempre encontrar a melhor solução para o seu problema por meio de autocomposição, que é quando as próprias partes, através da conciliação e da mediação, conseguem chegar a um acordo e solucionar o seu problema, satisfazendo e pacificando, portanto, aquele conflito. Joia? A questão a letra, no inciso 3 diz, não havendo autocomposição, ou seja, caso não seja possível essa composição, essa autocomposição, ou seja, esse acordo entre as partes, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, que também regula lá os procedimentos de audiência de conciliação e mediação, certo? Se o juiz, se o autor do pedido que requereu a tutela antecipatória, né, a tutela antecipada, não realizar o aditamento a que se refere o inciso no parágrafo 1, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ou seja, quando eu peço uma tutela antecedente, e eu tenho um prazo dado pelo juiz, ou pelo menos de 15 dias, para depois trazer a argumentação completa sobre o meu pedido principal, se eu não fizer isso no prazo legal, 15 dias, ou no prazo dado pelo juiz, aquele processo vai ser extinto, sem resolução do mérito, e vai cessar a eficácia da tutela que tinha sido concedida antecipadamente. Essa cessação dos efeitos da tutela concedida antecipadamente, ela é prevista no artigo 309 do CPC, que fala que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Professor, o senhor falou muito, é uma linguagem bastante técnica. O senhor poderia dar um exemplo? Então, vamos dar um exemplo. Imagine que você precisa entrar com ação contra o Estado para solicitar, por exemplo, um benefício financeiro, uma gratificação que você faz jus. Só que você já instruiu aí todas as suas peças, você comprovou que você é servidor do Estado, você trouxe a lei do Estado, só que você tem um documento que está lá na sua repartição pública. E você já pediu a eles, para eles entregarem no prazo, aquele documento que vai lhe ajudar a comprovar que você tem direito àquele benefício, né, aquela gratificação, só que eles não entregaram para você no prazo. E você precisa entrar com ação para poder solucionar isso, para poder ter a sua gratificação incorporada no seu salário. Então, você vai entrar com um pedido de tutela antecedente, pedindo ao juiz que determine, por exemplo, que a sua repartição envie cópias daqueles documentos que você precisa para o processo. Quando esses documentos chegarem, e você está com urgência nisso, você quer isso rápido, que por exemplo, é verba alimentar, né? Você está querendo aumentar sua remuneração porque isso é verba alimentar. Você precisa pagar suas contas, pagar as despesas da sua família, do seu menino, né? Então, você entra com essa tutela antecedente e diz, seu juiz, olha, eu estou entrando com essa tutela porque eu quero que o senhor, no final, diga que eu tenho direito a essa gratificação. Eu já juntei vários documentos aqui, mas tem um documento que está lá na minha repartição, senhor juiz. E eu já pedi lá administrativamente, eles não me entregam. Então, senhor juiz, determine que eles juntem aqui no processo esse documento, porque com esse documento, o meu pedido
tem muito mais chance de ser deferido e ser julgado procedente a minha ação principal, que é o quê? O pedido de ter reconhecido o direito àquela gratificação. Então, você pede uma tutela antecedente para preparar o seu pedido principal, certo? Então, esse é um exemplo possível de uso dessas ferramentas. É um assunto bastante técnico, certo? Na prova de vocês é uma prova de noções de direito processual civil, mas essa questão caiu aí, ó, para o cargo de consultor legislativo. É uma questão já de um nível maior, certo? Mas é preciso que vocês tenham pelo menos essa perspectiva do que é tutela provisória antecedente, tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, tutela cautelar. A tutela cautelar é aquela que visa garantir o resultado útil do processo, certo? Tutela de evidência é aquela que é baseada na evidência do direito, pleiteado pelo autor e devidamente pré-documentado, com verossimilhança de veracidade em relação às alegações do autor. Que aí o juiz concede para tornar o ônus do tempo do processo distribuído entre as partes. Isso é possível, certo? Então, para vocês assimilarem bem, tem que assistir essa minha aula de hoje, assistir a aula anterior, que eu falei das tutelas provisórias, e ler a nossa apostila, e ler, nesse caso, o próprio CPC, nessas disposições. Porque é um tema já mais técnico, mas que pode vir a cair na sua prova. E se cair, eu quero que você esteja preparado e tenha pelo menos ouvido falar e compreendido a ideia. Tá bom? Porque aí vocês vão conseguir acertar a questão, mesmo sem serem especialistas em direito processual civil. Beleza, meus amigos? Então, vamos analisar as alternativas D e E, né, que a gente já descobriu que a resposta certa é a letra C, por expressa disposição aqui do artigo 309, inciso 1, né? Mas a letra D diz o seguinte, ó, o réu será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido e indicar provas que pretende produzir, certo? Quando se trata de tutela provisória, o prazo não é de 15 dias, tá bom? Para o réu se defender. Beleza? Dentro da tutela antecipada, né? Dentro da tutela antecipada. Não está errado, certo? O réu vai ser citado, não é para contestar o pedido no primeiro momento, é para discutir a tutela que foi concedida antecipadamente. E não o pedido principal, da ação principal que vai ser proposta. Beleza. E a letra E diz, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido sob qualquer fundamento. Não. Se por acaso o pedido da tutela cautelar for negado perder a eficácia, a parte pode sim, em virtude do seu direito de ação, pleitear de novo, desde que haja fundamento para isso, certo? Não é sobre qualquer fundamento, é desde que haja fundamento jurídico para isso. Então, com isso, meus amigos, nós encerramos aí essa questão, essa aula 11, né? Vou interromper aqui o compartilhamento. A minha dica para vocês é que vocês continuem estudando esse assunto de tutelas provisórias, antecedente cautelar, é um assunto mais denso, certo? É preciso a leitura da nossa apostila, disponibilizada pelo curso Mentores. É preciso também a leitura dos dispositivos do CPC. E caso a minha aula não tenha ficado clara, ou a outra aula anterior que eu já tratei desse tema, resolvendo questões, não tenha ficado clara, eu peço que vocês enviem e-mails para profarleysouza@gmail.com, para que eu possa tentar esclarecer qualquer dúvida que tenha persistido ainda quanto a essa ideia de uma tutela provisória, certo? Que é uma tutela concedida sobre um nível de cognição, ou seja, um nível de conhecimento do juiz mais raso, né? Mais superficial, tá certo? Sem uma profundidade de análise do juiz de todas as razões do processo. Então, é um tema um pouco mais detalhado que exigirá, sim, esse complemento do estudo, tá bom? Mas, certamente, vocês fazendo essas questões que nós fizemos, quando chegar lá na prova, já vão reconhecer qual é o assunto. Se tiverem feito esse estudo complementar que eu estou indicando agora, com certeza vão conseguir escolher a melhor alternativa para a questão. Tá bom, meus amigos? Foi um prazer estar com vocês. Continuem estudando. Foco, disciplina, o suor de vocês
aliás, o sucesso de vocês será proporcional ao suor que vocês dedicarem a esse estudo, certo? E lembrando o seguinte, o concurso público é uma maratona, então é mais importante a regularidade de estudo do que aquele início muito rápido e que a maioria, toda maratona tem, aquele indivíduo começa, pega o primeiro lugar, não aguenta 2 quilômetros, sai fora. O concurso é uma corrida de longa distância, certo? É preciso regularidade no estudo. É uma maratona. Não desistir, manter a disciplina, manter o foco e confiar em si mesmo. E todos vocês podem alcançar o sonho de ingressar no setor público pelos seus próprios méritos. Beleza, meus amigos? Foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês aí na próxima aula. Até a próxima. Valeu. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade, mas se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. Muito obrigado e até a próxima.